Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer a correção das nossas atividades sobre propriedades dos radicais, né? O que a gente sabe sobre os radicais, né? Então, a professora explicou as propriedades dos radicais um por um. E nela vocês puderam ver, né, como é que funciona passo a passo, né? Então eu deixei algumas atividades para a gente ir corrigindo. Vamos começar. A primeira era uma aula anterior. Bom, vamos então que eu fazer pedi a para vocês correção das atividades. A né? nossa Então primeira vamos lá. atividade eu tinha dado para vocês verificar, me dizer se era verdadeiro ou falso, né? Como é que a gente sabe quando um número real ele pertence ao conjunto dos números reais ou não, né? Então, raiz quadrada de 36 é um número real? Sim, porque raiz quadrada de 36 é 6, então sim, ela é um número real, né? Raiz cúbica de menos 10 é um número inteiro? Número inteiro, vocês lembram que número inteiro não pode ter vírgula, não pode ter nada de números picados, vamos dizer assim. Então, menos 10 não é um número inteiro, então é falso, não é um número inteiro. Raiz quadrada de menos 16 é um número real? É falso, por quê? Porque menos 16, a nossa raiz não pode ser quadrada. Se ela for uma raiz com um expoente par, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Lembram que a gente já tinha visto isso? A raiz quadrada de um número natural é sempre um número real? Sim, porque o conjunto dos números naturais está dentro dos números reais, então é verdadeiro isso. Então, a número 4 são essas as respostas. Na número 5, eu tinha dito para vocês que era para vocês considerar a expressão abaixo, utilizando que x era igual a 7, y era igual a 3, né? E eu dei uma expressão, né? Raiz quadrada de x ao quadrado menos x vezes y menos y ao quadrado. Substituindo, então, né? As nossas letras, o x vai ser 7 ao quadrado, menos 7 vezes 3, né, o valor, e o y, que é 3 ao quadrado. Resolvendo esse, vai ficar 7, né, eu vou eliminar ele do nosso parênteses, né, vou eliminar aqui, e o 7 e o 3, como eu cortei, vão ir para fora, né, então vai ficar raiz 7 vezes 3 fora, raiz de menos 21. 21 raiz de menos 21 não é definida nos números reais, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Se ele fosse 3, aqui poderíamos definir, mas como ele não é, aqui quando não tem nada a gente sabe que é quadrado, é 2, então não existe. A número 5 seria isso. Ok? Vamos lá, na número 6, então, tá ali o resultado, né? Raiz, eu pedi para vocês resolver. A forma de resolver é fatorando. Vocês têm que fatorar, tirar ela da raiz para vocês ver quais que dão certo, né? Então, raiz de 121 dá 11. Raiz cúbica de menos 125, tá aqui a fatoração. Vou eliminar, ó, raiz cúbica vou eliminar, vai ficar menos 5. Raiz quarta de 81, tá aqui a faturação, né? Então, eu eliminei, lá em cima é um 4 e 4, eu eliminei, ficou 3. Na letra D, raiz quinta de menos 32, raiz quinta de menos 32. Como o meu expoente é negativo, é ímpar, eu consigo considerar o meu menos ali, tá? Então, o meu menos vai sair junto aqui, né? Então, vamos lá. Raiz quinta de menos 32, eu fatorei, tá aqui. Não, o resultado é menos 2. Raiz sexta de 64, também, mesma coisa. Resolvemos e chegamos aqui. Raiz sétima de menos 1. Todo número que a nossa raiz é menos 1 é o próprio menos 1. E como o nosso índice é ímpar, eu considero aqui. A letra G, raiz quadrada de 144, fatorei. Aqui, ó, eu fatorei até o 36 e aqui eu já fatorei direto por 6. Mas eu poderia fatorar por 18, fazer por 2, dava 18, fazer por... E assim ia sucessivamente. Mas aqui a gente já fatorou e chegamos no nosso resultado 12, ok? Continuando. Raiz cúbica de 243, mesma coisa, eu fatorei, ó. Eu fatorei
ela não saiu da raiz, ó, só para vocês saberem. Ela não saiu da raiz, tá? Porque um eu consigo eliminar, mas o outro não, tá? Ela continua ali dentro da raiz. A letra I, mesma coisa, ó, raiz cúbica de menos 1000. Eu fatorei, essa eu consegui chegar no nosso resultado, porque tá aqui a fatoração, né? Toda fatoração, como é o número é negativo, ele permanece negativo. E a letra J, raiz quarta de 10.000, né? Fatorado passo a passo novamente, cheguei a 5 na quarta e 2 na quarta, que eu vou conseguir eliminar a minha raiz e ficar com 10. Certo, galera? E essa daqui, o último exercício que eu dei para vocês, então, eu pedi para que vocês aplicassem as propriedades, né? E a nossa tem uma propriedade que diz que quando eu tenho uma raiz e ela está em forma de raiz, eu posso transformar ela para potência. Então, vamos transformar ela em potência. O expoente do nosso radicando vai ser o nosso numerador e o índice vai ser o denominador. Então, transformando para potência, eu vou ter que bases iguais, eu somo os expoentes, tá ali, tá? Então, eu mantenho a base e vou somar os expoentes. Como é fração, quando a gente trabalha com fração, a gente tira mínimo múltiplo comum, né? Mínimo de 3 e 3 é o próprio 3, então embaixo é 3. E o numerador vai dar 6, que eu vou somar os numeradores, né? Tá ali 6 na 3, que vai ficar 3, né? Elevado ao quadrado, né? Se colocarmos na raiz quadrada de 3, né? Eliminamos a raiz, fica o 3. Certo? Mesma coisa aqui, tá? Na letra B, ó. Eu vou fazer novamente todo o processo, né? Elimino. Aqui, ó, a professora que simplificou para mostrar para vocês que eu posso trabalhar este daqui e este daqui igual, porque os denominadores são iguais. Então, é só somar 5 por 5 que nos dá 1. Na letra C, a mesma coisa. E aqui, ó, eu puxei a flechinha para baixo porque a gente resolveu. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9. Então, eu tenho potência sobre potência. Multiplicamos a potência sobre potência, que vai ficar 3 na 2 terços, né? Agora sim, eu vou trabalhar com bases iguais. Eu vou voltar lá para cima e vou trabalhar com bases iguais. Bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes, né? Fica 3, eliminando, fica 1. Certo? A D é a mesma coisa. A letra D tem uma das propriedades, me diz que se eu tenho raiz quadrada de 9 de um número multiplicando outro número, é a mesma coisa de eu ter raiz quadrada de um número vezes raiz quadrada de outro número. Na letra E, quando eu tenho raiz quadrada de raiz quadrada, né? Mesma coisa. Aqui, raiz quadrada são duas raízes quadradas de 16. Então, vai ficar, vou multiplicar os meus índices, e vai ficar raiz quarta de 16, que eu posso fatorar ele, né? E transformar em raiz quarta de 2 na 4, que eliminando vai me dar 2. Isso daqui é a mesma coisa, né? Raiz quadrada de 18 de uma fração é a mesma coisa que eu ter raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 25. E a letra G, né? Tenho raiz quadrada de 5 sobre 10, né? Que está sendo elevado a um expoente 10. Então, eu vou transformar em potência, né? Tirei da raiz e transformei em potência, tá aqui. E como eu tenho potência sobre potência, eu multiplico, que vai me dar 10 sobre 5, que vai me dar 2. E se eu voltar para a raiz, eu consigo eliminar e tirar e transformar no 10. Ok, gente? Certo, gente? Então, todos os exercícios foram corrigidos, tá? Corrijam no caderno de vocês, copiem quem não copiou, né? Dúvidas